Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Bukele, que cedeu ao FMI e retirou o Bitcoin como moeda de curso forçado lá em El Salvador. Vamos entender o que significa isso. Não é uma coisa boa, não gostei da medida, infelizmente é um retrocesso, mas eu tenho que falar para vocês que era um retrocesso meio esperado. A gente tem que reavaliar, temos que aprender com os erros dessa medida para preparar as próximas. Eu acho que é inevitável a adoção do Bitcoin, como eu falei para vocês, mas talvez a gente ainda esteja mais longe do que eu imagino disso acontecer. Essa notícia foi sugerida por bebedor de pinga Ancap, ginecologista da Glaze Hoffman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, El Salvador cedeu ao FMI e removeu o Bitcoin como moeda de curso forçado, de curso legal. O que quer dizer isso? O Bitcoin continua sendo uma moeda aceita em El Salvador, tá? Os lugares que aceitam Bitcoin continuam aceitando. O que havia antes era uma lei que dizia que o Bitcoin é uma moeda de curso forçado. O que quer dizer isso? Você não pode recusar um pagamento em Bitcoin. Como o real no Brasil é uma moeda de curso forçado, você não pode recusar real. Você pode aceitar dólar se você quiser no Brasil, você pode aceitar peso no Brasil, você pode aceitar outras moedas no Brasil. Mas o real você é obrigado a aceitar. Se a pessoa quiser pagar em real, você tem que aceitar receber em real na hora de comprar qualquer coisa no Brasil. Isso que quer dizer uma moeda de curso forçado, né? Então, o Bitcoin era uma moeda de curso forçada em El Salvador. Se você quisesse pagar alguma coisa com Bitcoin, o comerciante tinha que aceitar. Mas tem uns asteriscos nessa história. Vocês sabem, eu visitei El Salvador algum tempo atrás, em julho do ano passado, e gostei muito de El Salvador. Parece que o país está realmente desenvolvendo muito, está crescendo bastante. Muito legal El Salvador, mas a verdade é a seguinte: na hora que eu resolvi comprar as coisas com Bitcoin por lá, eu tive dificuldades, tá? Eu fui em várias lojas lá tentando pagar com Bitcoin e era sempre a mesma coisa. Ah, não, a gente aceita Bitcoin? Aceita. Ah, mas o fulano que recebe isso não tá aqui, tem que esperar que ele vai voltar, não sei o que lá. Fui no supermercado grande, entrei lá na fila do supermercado, todo feliz, porque falaram que não, esse supermercado aceita Bitcoin. Não, vou lá. Comprei umas coisas, cheguei no caixa, quero pagar em Bitcoin. O pessoal, não, Bitcoin é só no caixa 22 e tem que esperar o Zezinho que faz o pagamento em Bitcoin, não sei o que lá. Ou seja, na prática, em El Salvador não estava funcionando esse negócio de curso forçado, né? Porque eu poderia, em tese, criar confusão, falar, não, peraí, Bitcoin é curso forçado, eu quero pagar em Bitcoin, eu tenho o direito de pagar em Bitcoin. Mas eu não ia fazer isso, né? Eu estou num país que não é o meu, não sei o que acontece aí, enfim, não queria sacanear ninguém também com essa história, né? Então, ficou claro para mim que não estava funcionando. Em alguns lugares você consegue, principalmente na Bitcoin, na Surf City, né? Aquele lugar ali do litoral de El Salvador, que é onde começou mesmo o uso de Bitcoin ali, coisa e tal. Ali funciona, ali você paga restaurante com Bitcoin, ali você consegue fazer tudo. Mas na cidade de San Salvador, né, na capital de El Salvador, eu não consegui em lugar nenhum. Então, assim, não deu muito certo esse negócio. E eu fiz um vídeo explicando por que não deu muito certo, por um motivo muito simples, né? El Salvador já é um país que tem moeda forte. O El Salvador já usa o dólar, não tem moeda de El Salvador. Todo mundo já usa o dólar lá. Para tudo quanto é coisa é o dólar que é usado. Então, El Salvador já tem uma moeda forte, já tem um dinheiro que não desvaloriza na mão das pessoas, como é o real, por exemplo, o peso argentino, por exemplo. Então, o Bitcoin, um dos principais atrativos do Bitcoin, que é justamente ele manter o valor, acaba não sendo um atrativo tão grande assim para as pessoas que estão lá em El Salvador, né, que estão no país. Outra coisa é que isso é um preceito histórico conhecido, né? A moeda ruim expulsa a moeda boa. A moeda boa acaba sendo usada para você poupar e na hora do dia a dia de fazer comércio o pessoal prefere fazer com a moeda ruim. Você já pode ter percebido isso. Se você recebe uma nota de real meio rasgadinha, meio ruinzinha, o seu interesse principal é se livrar dela. Você quer, na próxima compra que você fizer, você vai botar aquela moeda para se livrar dela rapidamente. Ninguém gosta de ficar com moeda ruim. Então a moeda ruim, a moeda que tem chance de desvalorizar, de perder valor e coisa e tal, você passa ela rápido. Isso acaba expulsando a moeda boa. A moeda boa, aquela que não perde valor, o pessoal usa para guardar, para não perder aquilo ali, deixa guardado. Então esse é um problema que acontece, né? Isso você tem como um problema no momento em que você tem em El Salvador duas moedas, o dólar, que é uma moeda ruim em comparação com o Bitcoin, acaba se usando a moeda ruim, o dólar, ao invés de usar o Bitcoin, acaba sendo usado mais como uma reserva de valor, né? Isso é um fenômeno
que acontece no mundo todo, e isso foi estudado inicialmente na Inglaterra. Vocês sabem, né, na época medieval era muito comum o pessoal fazer o chamado debase da moeda, cortar as bordas da moeda, porque a moeda era feita de ouro, então você cortava a beiradinha, derretia aquilo ali, você cortava a beiradinha de um monte de moeda, você derretia, tinha um bocado de ouro, então você ganhava valor, a moeda continuava valendo, com o mesmo selo ali. Aí na Inglaterra eles inventaram a moeda que tem as ranhuras na lateral da moeda. Aí você não conseguia mais cortar, se você cortasse ela deixava de ter valor. Quando fizeram isso, essas moedas que tinham essa ranhura na lateral da moeda, você pode ver, as suas moedas de real aí, todas têm ranhurazinha do lado. É para evitar que o pessoal corte e faça o skimming da moeda, né, o debasing da moeda. Né? E essas moedas eram ótimas, o pessoal adorava. Mas quando você ia no mercado fazer compra, você só via circulando a moeda ruim, a moeda que era antiga, que estava cortada, não sei o que lá. Por quê? Porque o pessoal preferia se livrar dela, ficava guardando a moeda boa no bolso, como coisa de valor, né? Então é sempre assim, a moeda ruim expulsa a moeda boa, de tudo quanto é mercado. O fato é, o El Salvador não estava usando de fato o Bitcoin. Agora, o fato de El Salvador ter deixado de aceitar o Bitcoin como moeda de curso forçado, de curso legal, tem outros problemas. Em El Salvador, como você tinha o Bitcoin como moeda de curso forçado, se você tem ganhos de capital em Bitcoin, isso não gera imposto de renda, porque é lógico que não. Se a sua moeda apreciou, você não paga imposto de renda sobre isso, continua sendo o mesmo valor de reais, por exemplo, ou de dólares, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Né? Em El Salvador, como o Bitcoin era moeda de curso forçado, se você ganhasse alguma coisa com Bitcoin, você não precisava pagar imposto disso, nem tem condição, porque em tese é uma moeda como o dólar, como outra moeda de El Salvador. Por isso, principalmente, que o FMI estava brigando com isso. El Salvador estava se tornando um paraíso para o pessoal de criptomoedas que queria ganhar dinheiro com criptomoedas, porque você consegue ter lucro sem pagar imposto de renda, sem pagar nenhum tipo de taxa. Né? Então, foi uma derrota isso. O Bukele, eu imagino que o FMI pressionou muito o Bukele. No final das contas, é o que acontece. Né? O FMI tem esse poder muito grande, acabou voltando atrás o Bukele. O Bukele é aquele negócio, é um cara revolucionário, fez muita coisa boa em El Salvador, mas eu tenho que falar para vocês que eu nunca gostei muito do Bukele, não. Essa ideia de prisão, de polícia que prende todo mundo e coisa e tal, isso nunca me agradou muito. Eu entendo, não, o pessoal que é de gangues e coisa e tal tem que prender todo mundo mesmo. Mas o problema é que sempre que o Estado começa a fazer isso, começa a ter, o principal fator é a quantidade de gente que ele bota na prisão, e fica um risco de botar gente da oposição na prisão. Eu não sei, não consta que ele tenha feito isso, mas eu temo muito esse tipo de postura dele, né? Enfim, com o Bitcoin ele fez uma coisa muito boa e eu não tenho dúvida nenhuma que ele está fazendo uma excelente administração em El Salvador. Eu tive lá, eu vi isso, o pessoal todo mundo animado, dizendo que El Salvador está muito mais seguro agora, um monte de obra na cidade, um monte de coisa crescendo lá em El Salvador. Provavelmente ele acabou vendo isso como uma vantagem, né? Ele negociou com o FMI condições muito boas para tirar o Bitcoin como moeda de El Salvador. Então até nisso foi vantajoso para El Salvador, nem que seja para negociar uma boa condição com o FMI no final das contas. Então é isso daí, é o que não tem o que fazer. Aceleraram a aprovação da nova lei do Bitcoin, que mantém o Bitcoin como uma moeda. O Bitcoin continua sendo uma moeda, só não é mais uma moeda de curso forçado para atender a esse acordo com o FMI. O FMI recebeu um empréstimo de 1,4 bilhão em dezembro e ela vinha exigindo que o Bukele reduzisse seu envolvimento com o Bitcoin e tornasse o Bitcoin opcional e voluntário para os comerciantes do setor privado. Então, assim, de novo, não fez muita diferença para os comerciantes. Como eu falei para vocês, já era meio que... pouca gente embarcou nesse negócio lá em El Salvador. Mas não deixa de ser um golpe isso para a comunidade Bitcoin. Não tem problema, é natural que o sistema busque, né, evitar o crescimento do Bitcoin. Esse é só o primeiro golpe que o FMI deu. Ele vai dar outros, vai tentar outros golpes contra países que também comecem a usar o Bitcoin, mas é inevitável que cada vez mais as pessoas vão se refugiar no Bitcoin. E de certa forma, não deixa de ser uma coisa positiva, sabe? Bitcoin é uma coisa para pessoas, não é uma coisa para países. É o indivíduo que é o central. Eu falo sempre para vocês, eu não gosto de ETF de Bitcoin, por exemplo, de ver esses investidores, esses mega investidores investindo em Bitcoin. Não, eu preferia que fosse mais as pessoas mesmo. O Bitcoin vai ser um instrumento de libertação das pessoas face ao Estado, né? Enfim, é isso daí. Voltou atrás o Bukele em El Salvador. Uma pena. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.